E após o caso atípico de vaca louca em Mato Grosso, o Brasil voltou a exportar carne para a China. O Ministério da Agricultura atuou rápido para o retorno das vendas e evitou também a suspensão de outros mercados. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia, o presidente do Instituto Mato Grossense da Carne, o IMAC, Guilherme Nolasco. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Presidente, esse episódio da vaca louca aí não causou maiores prejuízos a Mato Grosso porque a solução foi rápida. Isso é um assunto encerrado, né? Uma vez que, com muita responsabilidade, a atuação do Ministério da Agricultura trouxe ao mercado a normalidade, né? A Organização Mundial de Saúde Animal, com sede em Paris, a OIE, reconhece mais uma vez Mato Grosso e o Brasil livre da enfermidade, com um risco insignificante. Então, acho que saímos fortalecidos, né? Fazemos do limão à limonada, mostrando ao mundo que temos um serviço de defesa sanitária eficiente, que somos transparentes e sinceros em relação a tudo que ocorre por aí. Mas vaca louca é uma coisa extremamente descartada de Mato Grosso. Presidente, mas e o impacto desse tempo de suspensão? Eu falo impacto como um todo, tanto para a economia do estado de Mato Grosso, quanto para o pecuarista e para o consumidor final. Teve um impacto significativo? Realmente, muito impacto, né? A atividade pecuária é a maior atividade do estado, presente nos 141 municípios. Então, uma suspensão de exportação de um país como a China, o terceiro maior destino da carne mato-grossense, trouxe impactos imediatos às exportações, às exportações de carne para a China, na ordem de mais de 5 milhões de dólares, e consequentemente, isso baixou o preço da arroba paga ao produtor. Então, em mais de 10, 12% de desvalorização da arroba, trouxe também impactos na ordem de 3 milhões e 500 de desvalorização, dinheiro esse que saiu do bolso do produtor mato-grossense. Agora, presidente, a posição aqui sobre a produção bovina aqui em Mato Grosso, ela é extremamente significativa, né? Numa comparação aí, Mato Grosso é responsável aí por mais de 40% de toda a produção do Centro-Oeste. Mas, apesar disso, qual dificuldade que os criadores, os pecuaristas ainda precisam superar aqui? Encontramos aí, né, dentro da pecuária, né, como você bem disse, o maior rebanho do país, e se fôssemos um país, Mato Grosso, seríamos o 6º maior rebanho do mundo. Então, é extremamente relevante esta atividade para nós mato-grossenses. E sempre os maiores entraves são de logística, né? A logística é para que o boi possa chegar ao frigorífico, sair, percorrer estradas estaduais de terra, pontes de madeira, para que ele chegue à indústria frigorífica e, consequentemente, depois da escoação, o escoamento da carne, para que ela chegue nos portos. O Mato Grosso tem quase 10 bois por habitante. Então, nós dependemos do mercado externo, tanto a nível Brasil, os estados do sul do país, quanto o mercado internacional, para absorver a nossa mercadoria, a nossa carne. Então, a logística sempre é um fator impactante, principalmente nos momentos de época de chuva, do verão, onde que fica difícil trazer o boi até a indústria frigorífica. Agora, presidente, eu acredito que outro ganho, o senhor pode falar, claro, com mais propriedade, que o estado de Mato Grosso vai ter com a retirada da vacinação da febre aftosa, que o país inteiro já se programa para isso. E com essa retirada vai abrir mercados internacionais. Países que não compram a nossa carne justamente porque aqui ainda se vacina para a aftosa, não é isso? Com certeza, é uma grande, né, uma virada de página na história de Mato Grosso. 23 anos livre da febre aftosa, o mundo nos questiona por que vacinar se há 23 anos você não tem a doença, você não tem o vírus circulante. Então, o programa nacional nos põe na condição para que em 2020 façamos a última etapa de vacinação, para que sejamos reconhecidos em 2021 livre da febre aftosa sem vacinação. Isso pode abrir imensamente mercados, e mercados esses que pagam um valor agregado para a nossa carne. O exemplo disso é o Japão. Não compra 1 quilo de carne de Mato Grosso
Por que vacinamos de aftosa? E a retirada da vacinação ainda traz um incremento de preços e abertura de mercado para outra cadeia, que é a cadeia da suinocultura. O suíno também não é vendido ao Japão porque vacinamos os bovinos de febre aftosa. Então, realmente, esse é um trabalho esperado há muito tempo, uma luta e uma conquista dos produtores rurais do Mato Grosso, juntamente com as entidades de classe, o Instituto de Defesa Agropecuária. Defesa sanitária não se faz sozinho, é um elo de governo federal, governo estadual, produtores e entidades que apoiam sobre essa abertura de novos mercados depois que o gado não estiver mais sendo vacinado contra a febre aftosa. Já tem estudos, já foram feitos estudos aí para tentar ter uma previsão do que é que isso pode significar para a economia de Mato Grosso, para os pecuaristas? Não, realmente, que dá para se vender a mais? Não, dá para se vender a mais, né, volume, mas mais do que volume, preço. Nós temos crescido substancialmente os nossos volumes exportados de carne, mas temos diminuído o valor agregado. Estamos nos posicionando no mercado como grandes volumes e preço barato. Né? Somos a China da carne. O senhor fala em preço barato, aí a pergunta minha é a seguinte, e nós estávamos falando aqui de exportação, mas vamos voltar aqui para o mercado interno antes de encerrar a entrevista. Por que é que para o nosso consumidor a carne é cara? Precisa de uma adequação da cadeia, né? É uma conta injusta porque o produtor tem amargado prejuízo e a carne tem sido cara na prateleira e na mesa do consumidor. O frigorífico continua sufocando o pecuarista? O frigorífico tem se ajustado a esta conta. Eu acho que precisa agora do varejo. Mas o varejo mas se o adequar. benefício não chegou lá na ponta ainda para o consumidor. Ele é um benefício que é difícil de ser enxergado. O Brasil come-se quase 40 quilos de carne per capita ano. A carne a nível mundial ela é ainda muito barata. Nós não temos realmente renda suficiente na população e acaba pesando no bolso do trabalhador, do cidadão, o alto consumo, o consumo diário de carne. Mas ainda, a nível mundial, temos aí 36 quilos de consumo per capita ano de carne, é um volume razoável e com um custo ainda muito barato. O europeu, por exemplo, come muito menos carne com a gente do que nós, com valor agregado muito maior. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, estamos à disposição.